Oi pessoal, tudo bom? Demoramos um pouco mais aí para continuar nosso processo no canal, mas vamos ao segundo vídeo, com o qual a gente vai continuar trabalhando a temática da gestão da informação. Então vamos lá. Quando nós finalizamos o vídeo passado, nós falávamos sobre o conceito de gestão da informação e vimos que ele se trata da aplicação de princípios administrativos referentes aí à aquisição, organização, controle, disseminação e uso da informação, com o grande objetivo de tornar operacionais e efetivas quaisquer tipos de organização, né? Hoje a ideia é a gente entender conceitos que vão derivar da gestão da informação, como é o caso dos sistemas de gestão do conhecimento, que tem uma diversidade significativa de tipificações, mas que dentro do nosso objetivo para o mês podemos explorar aí no âmbito da memória organizacional. Essa palavrinha memória organizacional, às vezes ela é erroneamente confundida, como se tivesse relação com a história, vamos chamar assim, institucional da organização, a sala na qual você tem as fotos dos presidentes, dos CEOs, enfim. Não se trata especificamente disso. Quando a gente fala de memória organizacional e relaciona isso com gestão da informação, a gente quer dizer que um grupo de informações estratégicas precisa ser devidamente guardada, categorizada e estruturada de forma a poder ser recuperada para a tomada de decisão. Então, é como está aqui, é um gerenciamento, né, estruturado da informação que tem como foco o registro e recuperação da informação. A ideia é ter um conhecimento acumulado, ou seja, estamos aí falando realmente, né, de maneira super contundente de inteligência empresarial. Quantas vezes a gente escuta falar de expressões como BI, né, Business Intelligence, ou mesmo expressões como o BIA, né, Business Intelligence Analytics, né, ou a tal da Data Science, da ciência de dados, do processo decisório centrado em dados. Né. O dado é um fato bruto. Se ele não tiver sentido atribuído, ele sempre será um fato bruto. É como se eu perguntasse para vocês o que significa o número 38. Algumas pessoas vão dizer que é uma temperatura, outras podem dizer que é o tamanho do seu pé, outras podem dizer que enfim, uma distância, não é? Temos várias possibilidades de significado, mas se eu não atribuir nenhum significado, sempre será número 38. Se eu digo que são 38 graus Celsius, eu tenho informação. Se eu digo que são 38 graus Celsius no mês de janeiro na cidade de São Paulo, eu tenho conhecimento. Porque quando a informação transforma em informação, eu gero conhecimento. E o conhecimento ele é um contexto oriundo de um processo de assimilação, de inferência e de transformação. Bom, as empresas, quando trabalham no sistema de gestão do conhecimento, quando trabalham com gestão da informação, realmente entendem a informação, o conhecimento, como um ativo. As empresas que utilizam a Data Science se apropriam de um grupo enorme de metodologias de análise que vem da estatística, da ciência da informação, da gestão em si, e aprimoram seu processo decisório. Então essa seria um olhar bem assim, mais assertivo quando a gente fala da importância de sistemas como o da memória organizacional. Mas vamos continuar. Quando a gente está imerso nesse contexto, a gente entende que essa informação ela é perene. Mas eu estou mergulhado em um overload de informação. Qual é a informação que eu preciso realmente guardar? Aquela que é estratégica para os seus macro-objetivos. Essa é a grande questão. Quais são os seus macro-objetivos? Né? Vejam, a memória organizacional ela visa essa percepção de informação, de processos de conhecimento. Quando a gente fala de processos, a gente fala de Business Process Management, de gestão de processos do negócio. E quando eu trabalho
com conhecimento, eu estou falando de KMS, né? Knowledge Management Systems, sistemas de gestão do conhecimento, que vão envolver sempre a aquisição e desenvolvimento de conhecimento, criação da inovação, por exemplo, a disseminação e o compartilhamento, e depois a construção de repositórios, a construção de memórias, né? A construção de bases de dados e conhecimento que são recuperados para a tomada de decisão, para a combinação, a análise e a decisão. Ou seja, eu tenho aí as bases para a inteligência artificial. E eu tenho com esse contexto também, por que não dizer, uma definição de Big Data, né? Um conjunto de dados que pode ser aleatório ou não, mas que vão ser importantes para os processos administrativos e a tomada de decisão de uma organização. Vejam o que o autor Aldo Barreto fala sobre esse contexto. Ele afirma que existe a criação da informação, são fatos, são ideias, imagens que estão lá sendo inferidas pelo autor. Isso vai ser devidamente registrado em um sistema que seleciona, coleta, classifica, armazena e deixa disponível através de uma interface amigável para recuperação e uso. Nesse sentido, a realidade posterior ao processo é a assimilação e apropriação de informação, ou seja, informação segundo esse sistema de armazenamento e recuperação do Aldo Barreto, informação é igual a conhecimento. Mas vamos observar mais um modelo que eu acho bem interessante pela sua facilidade de visualização, né? Nós temos a memória organizacional representada por bases de dados, documentos, procedimentos, regimentos internos, currículos, e isso vai ser representado por ontologias, que a gente pode traduzir nesse contexto como interfaces. Essas interfaces alimentam um sistema de gestão do conhecimento que, por sua vez, vai ser demandado por um departamento, que a gente vê aqui como grupo, por um indivíduo, que eu posso chamar de um CEO, que vai tomar uma decisão estratégica, e vai também ser demandado pelo próprio repositório, porque como informação transforma informação, a produção de informação é uma constante. Tudo isso vai suportar as chamadas tarefas de conhecimento intenso, né? Problemas que têm variáveis não tão controláveis, suportes ao processo decisório, sobretudo decisões estratégicas de longo prazo, enfim, análise do comportamento da organização ao longo de um determinado período, né? Então, é algo fascinante na minha percepção, porque quando a gente tem a oportunidade de conhecer a história da nossa estrutura organizacional, do nosso projeto, ou a gente pode assimilar também essas estruturas de outros projetos, a gente tem uma condição de inteligência muito mais assertiva, né? E a gente tem acesso a uma possibilidade infinita de combinações. Isso nos traz uma percepção de oportunidade de negócio. Isso nos traz uma percepção até de olhar de maneira intra e perceber competências que não sabíamos que tínhamos. E mais, isso pode nos mostrar que nós temos um patrimônio em dados e informação que nós nunca utilizamos. É muito comum isso ser percebido quando a cultura de gestão do conhecimento, de gestão da informação, de data science, né, de data science for business, quando isso é instalado na estrutura da empresa, o planejamento passa por uma pequena revolução, vamos chamar assim, cultural, né? E a empresa ela tem uma célula de refundação, né? Como diz o Eric Rice, que a gente viu lá no mês do empreendedorismo do nosso canal. A gente tem uma refundação da empresa, uma célula empreendedora baseada em inteligência. Inteligência, efetivamente, entendam bem, não significa aquela intuição aleatória. Significa efetivamente o uso de aprendizagem organizacional, a aprendizagem corporativa, combinação de várias especialidades, interdepartamentalização, marketing integrado, interdisciplinaridade. Essa é a base de qualquer processo decisório inteligente, contemporâneo e exponencial. E se quiserem que eu use uma palavra da moda, disruptivo. É assim que as grandes ideias surgem. E digo mais,
grandes ideias com bases simples. Porque muitas vezes o excesso de sofisticação complica mais do que ajuda. Já tenho dito e repito um jargão, um clichê, mas realmente uma verdade. Menos é mais. Vamos continuar dentro da nossa perspectiva. Vimos o modelo, né? E existem alguns pensadores, como é o caso do Walsh e Hugson, que criaram aí também um modelo interessante. Você tem um ambiente de decisão, você tem dentro dele a organização inserida e você tem as estruturas da organização que guardam informação, conhecimento. As pessoas são informação, a cultura é informação, os processos de transformação são informações, as estruturas formais e informais vão ser informação, a ecologia da informação dentro da estrutura empresarial é informação. Então, o ambiente decisório passa a exigir um posicionamento da empresa. Por sua vez, acontecerá aí o processo de aquisição, que vai buscar todas as fontes possíveis. Recuperam-se informações estratégicas, inclusive de arquivos externos, tá certo? E isso gera uma resposta ao ambiente de decisão. O modelo do Walsh e Hugson é muito interessante pela sua simplicidade, por isso que ele está selecionado aí. Então, fazendo um quadro comparativo, quando eu não tenho essa perspectiva de gestão na minha empresa, eu perco muito tempo buscando informação que eu nem sei se tenho. Eu perco também o expertise das pessoas, porque as pessoas vão embora da minha empresa, levam consigo seu conhecimento, não houve registro de aprendizado do processo pelo qual essas pessoas passaram ou que essas pessoas capitanearam, né? Muita informação valiosa fica espalhada em conjuntos, em documentos, enfim, fica tudo perdido. Existe um retrabalho com erros que são repetidos, minha gente. Isso é desperdício. E mais, e o pior, a queda de qualidade no produto final, nos serviços, porque eu tenho fluxos de informação ineficientes, engessados, né? Eu tenho um coração com vias, com artérias entupidas, né? Porque eu considero muito isso, que a informação é o sangue que circula, os fluxos são as artérias, as veias, as arteríolas, né? Então todo o processo, que é um fluxo de informação, ele é importante, é a menor unidade de valor informacional de qualquer empresa, um processo, né? Por sua vez, quando eu uso essa filosofia para gerir meu negócio, para gerir meu projeto, ou seja, eu tenho memória organizacional implantada, eu tenho um sistema de gestão do conhecimento, eu evito a perda desse conhecimento, porque tudo foi registrado, tudo está devidamente guardado e recuperado, tudo está manualizado. E isso é dinâmico, não é estático. Explora-se com muito mais assertividade a experiência com erros do passado, a gente evita a repetição desses erros, eu tenho fluxos de informação que vão ser mais aprimorados, eu tenho uma capacidade de fazer aquela interdepartamentalização com mais facilidade, porque a cultura da empresa favorece esse ambiente de colaboração, não é? E mais ainda, eu melhoro o meu processo de aprendizagem. Eu sou uma empresa que passa a ser compacta, dinâmica, flexível, porque as pessoas têm essa filosofia. Então, muitas vezes, isso em empresas que já são existentes no sistema tradicional, patriarcal, é muito difícil de ser implantado, mas não é impossível. Existe um case muito legal da General Electric, que é mencionado no livro lá do Eric Ries, a Startup Enxuta, né, que mostra o quanto essas transformações são possíveis, né? Basta que haja um trabalho consultivo bem feito, focado, direcionado, sinérgico, né, e justo, honesto, né? Se isso acontece, as etapas, o cronograma e a colaboração são favorecidos e essa empresa passa por essa metamorfose. Tá? Então, nesse sentido aí, tá, é importante a gente frisar que a empresa moderna, se eu posso criar essa alcunha, empresa moderna, ela parte do pressuposto que a informação, como eu tenho dito, é um ativo. Ela pega esse pressuposto e transforma isso em uma oportunidade para que as pessoas se coloquem na empresa, né? Para que os talentos sejam latentes, para que problemas sejam resolvidos coletivamente. Um planejamento por si só não funciona de baixo para cima.
ele vai funcionar com colaboração, com consciência do que existe para ser feito, com definições de macro-objetivos feitas de maneira coletiva, obviamente com grupos selecionados, claro. Imagina eu fazer isso numa empresa de 15 mil funcionários. Não é? Imagina eu fazer isso numa Caixa Econômica Federal que tem, sei lá, 50 mil funcionários. Não é? Não dá. Não é? Então, criando um sistema de gestão do conhecimento com regras, eu tenho também um estímulo à criatividade. E esse talvez seja o grande fator que tem criado todas essas empresas, que tem mudado o nosso comportamento, né, de trabalho, nosso comportamento decisório, nossos planos de carreira. Né? Então vejam a importância da gestão da informação. Continuando nesse contexto, tá, a gente tem aí a informação como capital. E aí a gente tem uma série de empresas que vão produzir conhecimento e que de fato vão inovar, não é? Inovando aí, como é o caso da 3M, né, que tem a sofisticação de produtos de alto grau de engenharia, assim como também tem a simplicidade do post-it, que aliás foi o produto que projetou bastante a marca. Né? Você tem uma sociedade de informação e conhecimento, que eu já substituo a alcunha para trabalhar na lógica de uma sociedade da aprendizagem e da urgência, né? Porque tudo é para ontem, tudo é instantâneo, aonde você vê a necessidade de organizar todo o conhecimento que você pode produzir. Tá? Quando eu penso nisso, eu tenho condições mais estruturadas de criar a minha vantagem competitiva. São empresas que transformam a evolução em revolução. Né? Isso não é para toda empresa, mas é importante citar exemplos. Esse aí é o primeiro computador da Apple. Né? Vejam que caixa de madeira bonita. Né? Até chegar em produtos que revolucionam o design de outras marcas. Né? Sempre foi uma simbologia, né? Um valor, um atributo mercadológico vinculado a essa marca, a inovação, a tecnologia, a revolução. Né? Então, parando para pensar nisso, a gente realmente entende que é preciso inteligência. E a inteligência competitiva, ela é uma sistemática coleta de informações acerca das atividades de mercado e das tendências de mercado, que vai propiciar a empresa a alcançar seus objetivos de maneira filtrada, de maneira destilada, de maneira analisada. As informações passam por esse processo e isso ajuda. E isso é muito rápido, claro, é suportado pela tecnologia da informação, mas antes da tecnologia da informação é preciso que haja a adoção da filosofia do uso disso. Tá? Por isso que a gente não deve imaginar que há um milagre. Né? Eu virei um interruptor, a empresa se tornou uma empresa inteligente. Não, não é assim. Né? É preciso que a gente tenha porquês. É preciso seguir aqui o pensamento do Viktor Frankl. Né? É preciso que a gente tenha um porquê. Porque quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta, né, qualquer como. Né? Quando a gente questiona, quando a gente coloca as cabeças para fazer brainstorming, para fazer crowdstorming, né, a gente tem como evoluir. Né? E com esse ponto a gente fecha o vídeo desse segundo momento do mês. Eu vou fazer uma narrativa de um case para vocês, eu espero fazê-lo até o final de semana, e a gente vai fechar o mês de outubro. Importante, vamos frisar que no mês de novembro a temática será justamente tecnologia da informação, na verdade, administração de tecnologia da informação. Então já vamos aí nos preparando para o material do mês de novembro. Um abraço para vocês aí e até o case que eu vou narrar para vocês.